Bom dia a todos, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, lembrando que esse estudo visa auxiliar pessoas que não entendem sobre a doutrina espírita, sobre a importância do Livro dos Espíritos para a nossa existência, que o nosso verdadeiro mundo é um mundo espiritual, mas temos a necessidade de reencarnar para evoluir, tanto moralmente como intelectualmente. Aqui é somente uma breve passagem. Então, o Livro dos Espíritos vai nos fazer entender por que estamos aqui, por que sofremos, por que um nasce pobre, outro rico, por que um nasce doente, por que morre em eternidade, por que um, por exemplo, nasce assim com uma beleza exuberante, o outro é desprovido de beleza, por que um tem uma doença, enfim. São coisas que têm a ver com causas anteriores, ou seja, de outras vidas. E nós temos um processo evolutivo e temos que passar pelas provas e expiações. Então, nós vamos abordar agora o item 4, panteísmo. Então, pergunta número 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é essencial. Acreditai que vos digo, e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto, de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixai, pois, de lado todos os sistemas, tende que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, Deus é a causa primeira, é a causa incausada, é o primeiro motor imóvel, conforme Aristóteles. Então, não tem sentido Deus fazer parte do universo como se fosse uma coisa só. Então, por exemplo, nós temos o oceano e temos uma gota d'água que faz parte do oceano. Então, seria como usando essa metáfora. Deus não faz parte do universo, ele é o criador do universo. Então vamos continuar aqui na pergunta número 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Panteísta quer dizer Deus em tudo, ou seja, fazendo parte de todo aquele processo. Não podendo ser Deus, o homem quer, pelo menos, ser parte de Deus. Então, é lei do engano. Nós temos uma partícula divina, que é a essência divina. Quando Deus os criou, nós temos essa partícula divina, essa essência divina. Mas nós estamos num processo de evolução, do átomo ao arcanjo. Então nós trazemos em essência a perfeição, mas isso requer um trabalho de evolução. Então o princípio inteligente, ele vai estagiar nos reinos até chegar lá à angelitude. Vamos falar mais uma, 16. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vácuo ou nada não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? Resposta:
A razão. Então é só pensar, raciocinar, porque toda causa inteligente, ela vai ter ali, todo efeito tem uma causa inteligente. Então nada é construído do nada, nada produz. Então sempre tem uma causa antecedente. Então, a resposta razão, refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Ou seja, é um absurdo nós fazendo parte do todo, assim como Deus também. Então, seria como eu dei no exemplo do oceano, seria como se fosse tudo parte ali de uma mesma coisa. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno, ou seja, o oceano e uma gota d'água. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo de todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem que o rebaixemos em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Então Deus, ele cria o fluido cósmico, o espírito, e desse fluido cósmico vai ser retirado tudo que é material. E o espírito é um processo que ele vai estagiar nos reinos até chegar à angelitude. Então, Deus está a parte disso, porque ele é a causa antecedente. Então, ele é a causa primária, ele que vai conduzir tudo isso. Sabemos tudo o que é ele, mas sabemos aquilo que não pode ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concedeu. Ou seja, o mecânico fez a máquina, mas a máquina não é o mecânico. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concedeu e o executou. Então está bem clara a pergunta. Então por hoje é só. Muita paz a todos. Muito obrigada.